Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade no estudo da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Entre a Terra e o Céu é o livro nosso desse vídeo, que vai estar no capítulo 35, Reerguimento Moral, onde vai começar a ser falado sobre o programa que houvera sido traçado, onde a senhora estava mais pálida, mais abatida, o médico cercara de droga valiosa, entretanto a criatura infortunava, demorava-se em profunda exaustão. Então o benfeitor vai dizer que quase sempre a melhora de um companheiro pode auxiliar a melhora do outro. A recuperação de Silva, ao que parece, influenciará a amiga na defesa contra a morte. Não se demorara muito tempo na intervenção magnética. Sem detença, procuramos o domicílio do enfermo, encontrando-o superexcitado quanto na véspera, mas abnegadamente assistido pela freira, que persistia na oração dedicada. O orientador desenvolve, num dado momento, alguns passes de auxílio e notifica: Silvia experimenta enorme necessidade de ouvir a palavra de Antonina, contudo está hesitante. Afirma-se intimamente envergonhado. Crê-se responsável pela morte da criança e teme o contato com a nobre espiritual da irmã, apesar de sentir-se arrastado para ela. Buscaremos auxiliar-lhes a aproximação, visto que ela estava, de alguma forma, se sentindo como a que tinha a responsabilidade da morte da criança. Acaricia a fronte do moço atormentado e acentua: o desabafo descarregar-lhe a atmosfera psíquica, favorecendo-lhe alívio e recepção de elemento renovador. Então, vai ser trago que a situação de angústia oculta leva, mesmo nessa percepção, a jovem viúva induz a conversação particular em singelo recanto da sala, onde atendia com os filhinhos ao culto da oração. Devido ao abatimento, enquanto o hóspede pareceu esmolar-lhe em silêncio, compreensão, ajuda. Junto dela, receber ensinamento da mais elevada significação para ele, por esse motivo, não vacilava em descerrar-lhe o espírito desolado, implorando socorro com paixão. Mário reporta-se à juventude, comenta problema psíquico, de que se via rodeado desde a infância, escreveu-lhe o amor que nutrira pela moça que o abandonara em pleno sonho, relacionou prova que havia castigado seu brio, salientar o esforço que despendera para recuperar-se e, por fim, extremamente conturbado, explana sobre o reencontro com a ex-noiva e com o ex-rival, junto do pequenino agonizante. Refere-se ao ódio inexplicável que sentira pelo anjinho moribundo, carece o benefício do culto evangélico em sua alma incendiada de amargura e revolta, expondo-lhe a convicção de haver contribuído para a morte da criancinha que detestara à primeira vista. Então vai ser dito
que quando caímos, precisamos nos levantemos a fim de o carro da vida em seu movimento incessante não nos esmague. Ele vai trazer que as forças que nos dirigem à existência nos impelem aos testemunhos afetivos. Enxuga a lágrima para que possamos ver o caminho. Compreendo o seu drama de homem rudemente provado na forja da vida, e em sendo assim, se posso te pedir algo, bom ânimo. Fixando com mais doçura no olhar, prossegue depois de uma pausa leve. Também eu tenho lutado muito, laborado, sofrido. Casei-me por amor, vi-me espoliado em minha melhor esperança. Meu marido, antes de encontrar a morte, relega-nos a dolorosa penúria. Quanto mais intensa era a nossa agonia doméstica, onde um filhinho morre ao toque de aflitiva provação que nos flagelava a casa. Graças a Deus, todavia, reconheço que seríamos tão somente miséria e ignorância sem o auxílio da dor. Sofrimento é uma espécie de fogo invisível, plasmando-nos o caráter. Assim, ao não nos abatermos, nossas realizações no mundo podem ser as mais elevadas. E aqui vai trazer nesse recorte essa importância da dor, porque é esse o lugar que incendeia invisivelmente, nos plasmando o caráter e nos forjando sabedoria, enriquecimento moral. Sendo assim, a dor, ela é essencial na nossa caminhada aqui na Terra, porque através da sua vivência, da sua experiência, que nós conseguimos forjar metais de força moral, de discernimento, de renúncia, de abnegação, de devotamento ao bem, de humildade, desapego. Nesse sentido, que não é uma busca masoquista por um sofrimento que nos atrelaria a uma situação de prostração, de desânimo, de autodestruição, mas acolhermos a dificuldade que nos encontra, a dor, e usarmos isso como um trampolim para aprimorar nossas reservas morais, nossa compaixão, nossa gratidão e a nossa sobriedade, bondade. Nesse sentido que vai ser trago no subsequente que todos somos viajores no grande caminho da eternidade. Corpo de carne é uma oficina em que nossa alma labora, tecendo o fio do próprio destino. Estamos chegando de longe a reviver-se do século morto, como planta a renascer do solo profundo. Aqui a gente recapitula alguma tragédia que ficou distanciada no espaço e no tempo, mas viva no coração. Consta no mapa reencarnatório do indivíduo, que o coloca nessa mesma arena recapitulosa, onde uma tragédia distanciada no tempo e no espaço, mas que não foi resolvida, é feita reviver para que os seus integrantes consigam sublimar. E é nesse sentido que é trago a importância da expiação bem vivida. Porque quando o indivíduo
ele acolhe a dor expiatória, que é penosa, ela é mais demorada do que a provação. E a expiação é imposta. E em sendo assim, o acolhimento que nós fazemos dessa experiência nos permite viver essa dor expiatória, que começou com o arrependimento, passa pelo resgate e culmina com a cura, que o indivíduo, conseguindo viver bem essas etapas, vai sair dessa expiação melhor do que entrou nela. E aí não precisa reviver essa experiência. Então, o indivíduo, ao se revoltar com a experiência expiatória, ele acaba, em meio a ela, escandalizando destruidoramente, prejudicando o outrem, e assim prejudica a si próprio, pelo rebelião, a queixo, lamento, e sai dessa vivência precisando revivê-la. Aí ele vai ter que reencontrar essa situação, essa dificuldade, essa tragédia, essa luta, nessa mesma existência ou numa existência posterior em que o indivíduo é recolocado naquela situação que precisa reviver e vai ficando mais rigoroso. É nesse sentido que, se eu acolho a minha dificuldade, o desafio e a dor, minha limitação, isso vai me permitir viver essa experiência com valor, fazendo a pipocação de sabedoria, de resiliência, longanimidade. E aí eu passo por essa experiência sem prejudicar a outrem, saio dela melhor e a cura acontece, extirpa a causa que deu origem a essa experiência e a mancha consciencial é desfeita, passa uma borracha. E por isso eu posso seguir sem esse peso. É nesse sentido que, do momento que o indivíduo ele revolta contra a experiência, ele acaba se concatenando a um escândalo destruidor, prejudica o seu entorno e sai da expiação precisando recolocar-se nessa situação posteriormente. É por esse motivo que vai ser trago aqui sobre essa recapitulação, porque no caso da tragédia em tela, é uma situação entre Zulmir e Júlio e Amaro que ficaram distanciada na ampulheta do tempo, do espaço, mas viva nos corações, nas consciências, e que agora eles estavam recapitulando para lograr o êxito moral na situação. Mediante essa paz, essa resiliência, a coragem, o empenho. Mediante o carinho da sua combustão espontânea, acredito minha participação em algum lance da luta que motivou o acontecimento da atualidade. Ódio e amor não se improvisa. Resulta da nossa construção espiritual nos milênios. Alguma responsabilidade nos compete no serviço em cuja execução você se comprometeu. Nossa confiança imediata, associação nesse assunto sem qualquer base prévia, simpatia fraternal, com que você vem a mim, o interesse com que criou-se a exposição,
nos autoriza a admitir que o presente está refletindo o pregresso. Ofereço-me para cooperar com seu esforço de alguma forma. Então, vai ser trago que o egoísmo ele não se revela feroz tão somente em nossa alegria. Só e comparece também asfixiante, terrível em nossa dor. Isso acontece quando a nossa mágoa pensamos apenas em nós. E como um outro se declarasse delinquente, amargurado, vencido, como um herói repentinamente arrojado ao altar da admiração pública, a poeira de desconsideração, vai ser dito para este que concentrar demasiada atenção em culpa imaginária é mera vaidade e encarcerar-nos na angústia vazia. Enquanto lastimamos nossa imperfeição, perdemos a hora que seria justo utilizar em nossa própria melhoria. Então, vai ser trago que o egoísmo, ele mostra sua ferocidade não apenas na nossa alegria, quando nos afeitamos ao ensimesmamento, mas só e também asfixiar e terrificar em nossa dor. Quando estamos no ressentimento, pensando na nossa situação. Ao passo que o outro está do nosso lado, pode que mais necessitado que nós. O indivíduo que se vitimiza, se declarando vencido, amargurado, delinquente, como um herói repentinamente arrojado ao altar da admiração pública, para a poeira desconsiderativa, acaba que é uma situação que tira da nossa mão a rédea do nosso processo. Assim, o indivíduo que concentra demasiada atenção numa culpa imaginária está merando vaidade e se encarcerando numa angústia vazia. Então, se a gente fica lastimando a nossa imperfeição, perde a hora, que seria justo utilizarmos em nossa própria melhoria. E é nesse sentido que, se eu fico muito preocupada com a minha situação, eu não dou conta do recado. E se eu paro no lance mais difícil, eu fico com um tropeço, com a dificuldade, não com Jesus. Paragrafando Paulo. Você já meditou no padecimento de pais feridos pela separação? Em sonho materno despedaçado? Por que não estender fraterno braço ao progenitor na sombra do infortúnio? Creio na imortalidade da alma, redenção do nosso erro. Penso que a renovação do dia é um símbolo da graça do Senhor, sempre repetido em nosso caminho, para lhe aproveitarmos o tesouro de bênção no crescimento, no reajuste. Uma visita ao lar de amigo desventurado, no instante que estejam precisando de solidariedade, carinho, e aqui ele está se reportando a esse casal que perdeu o filho pequeno. É possível que a divina bondade esteja reservando ali algum serviço para o seu propósito elevacional. A volta de Júlio pode efetuar-se, que foi o falecido, infante. Para isso, porém, é necessário reerguer o ânimo materno. Então, até para que nós consigamos ajudar aquele que vive uma situação difícil, a gente precisa sustentar o bom ânimo, o próprio equilíbrio e harmonia. Como uma moça que o marido que
estava fazendo a direção de um ônibus no trabalho que ele realiza, e ao fazer a parada na faixa do pare, ele tinha dado a seta para a esquerda e veio a queima-roupa uma bicicleta que estava uma babá com uma criança pequena de menos de 7 anos que estava presa na parte traseira da bicicleta elétrica. E não é permitido abaixo de 7 anos esse tipo de transporte. E ela ali com essa criança para do lado do ônibus para quando fosse fazer a virada para o lado esquerdo, ela já iria e o ônibus poderia também. Como não acusou para a visão do motorista a chegada da bicicleta, ele que já tinha dado a seta, vira para a esquerda e bate na bicicleta. A babá que estava na direção cai, mas a criança que estava presa no traseiro da bicicleta vira com a bicicleta e a roda do ônibus acaba passando sobre ela. Ela muito machucada, alguém que estava passando por ali pega com a melhor da intenção e põe no carro para levar pronto-socorro, mas sem ser a indicação, porque quando acontece essa situação, é necessário chamar uma ambulância que tem a equipação para fazer o transporte quando o indivíduo está machucado, porque pode ter uma víscera perfurada, pode ter um osso quebrado. Então, se alguém, mesmo com a maior boa-fé, pega esse indivíduo no chão e põe no carro para levar para o hospital, ela pode agravar ferimento e a situação enferma dentro do organismo. E esse indivíduo que estava passando, achando que estava fazendo o certo, pega essa criança que ainda estava respirando, põe no carro para levar para o hospital e ao chegar lá ela não resiste e vem a desencarnar. E a esposa desse motorista estava partilhando que buscava na oração, na fé em Deus, o equilíbrio para ter como ajudar o marido nessa situação. Porque, inclusive, isso daria abertura de inquérito, porque é um homicídio que não houve intenção dos integrantes de machucar essa criança, mas que por algum tipo de falha pode ter contribuído para o desencarne dessa criança, seja a babá, seja o que transportou a criança para o hospital, seja o motorista. Então, eles teriam que responder judicialmente pela situação. E a esposa estava tensa, mas uma pessoa de muita fé, espírita, e dizia que pela vigilância que ela estava se realizando, observação, oração, para ter condições de estar lúcida, harmonizada, para ajudar o marido. Porque se ela desmorona, é um a mais para ser ajudado. Inclusive, ela tinha comentado que a mãe do seu esposo estava chorosa no canto e ela alertou para que ela se recompusesse para ter condição de ajudar o filho nessa hora difícil. Inclusive porque é uma teia ali, um reencontro que acontece numa situação como essa e que pede a harmonia, o autocomando dos integrantes para que possa ajudar uns aos outros melhor e, inclusive, para poder receber o espírito dessa criança caso ela precise reencarnar. Porque se esse casal, cujo marido era o motorista desse ônibus, se mantém na prece, na bondade,
na persistência moral, na renovação interior, eles vão se mostrar aptos para ser usado para ajudar essa criança a partir desse momento. Tanto o seu espírito no astral, o caminho que ela vai fazer lá com a prece, com energia positiva, quanto se colocando à disposição para receber esse espírito como filho numa volta ao berço carnal. Então, é isso que foi dito aqui. Quando o indivíduo ele se mantém no serviço de elevação, nós estaremos fazendo esse soerguimento do ânimo dos envolvidos diante do desafio, da dor, e os aptando para vir ajudar aquele que tenha sido de alguma forma prejudicado no que aconteceu. Então vai ser trago que não era a coragem que falhava, e sim a humildade. O nosso orgulho no orbe, apesar de inconsequente, vão, é por demais excessivo, envolvente. Não sabemos liberar nossa personalidade segregada no visco do nosso exagerado amor próprio. Aprisionamos o coração na fortaleza escura da vaidade. Não sabemos ceder. Então, ela vai trazer esse aspecto de que, mesmo tendo a coragem, a intrepidez, faltava a humildade, a simplicidade. Porque a arrogância ela é vã, inconsequente, excessiva, envolvente e nos inapta para liberar a personalidade segregada no visco do nosso exagerado amor próprio, que descamba por vitimismo, por ensimesmamento, para achar que alguém, o mundo me deve alguma coisa. Nesse sentido, que é um autoaprisionamento do coração na fortaleza escura da arrogância. E aí o indivíduo não sabe ceder, abrir mão de si mesmo. Apegando o seu socorro moral que lhe era lançado, o enfermeiro suplica pesaroso. Antonina crê em sua amizade, na elevada compreensão que flui da sua palavra. Ajude-me. Não vim aqui senão rogar discernimento, auxílio. Me exponha o que devo fazer, dê-me um plano. Perdoe minha intimidade, eu tenho sido um homem sem fé. Não tenho amiga autoridade para quem apelar. Encontre em seu coração e em sua casa, apesar de nos conhecermos há dias, algo novo para meu pobre espírito. Ampare-me, suporte-me, por amor de Deus, cuja providência você crê com tanta sinceridade. Nesse sentido que, no subsequente, vai ser trago do sorriso, de reconforto, assomador do lábio, e assim deixar o enfermeiro atormentado sob a eclosão de abençoada e nova esperança. Por isso que vai ser colocado acerca dessa urgência que acontece dentro de nós. Porque a nossa condição encarnado aqui, ela tem a ver com uma série de vícios que nós trazemos de experiência pregressa, e o nosso orgulho, ele nos cega. Isso dificulta, inclusive, a gente ficar no fio da meada e ter uma estabilidade mínima. Por isso a gente oscila tanto
porque nós ainda não conseguimos uma internalização do bem que nos coloque numa manutenção moral, numa estabilidade. E é isso que vai justificar a necessidade que nós temos de vigilância. E é por esse motivo que, no aspecto da nossa caminhada, precisaremos estar atentos para aquilo que a nossa vulnerabilidade nos ciladeia, porque é uma armadilha dentro de nós, cuja trincheira é um inimigo que nós carregamos e que tem a ver com a necessidade da gente vencer a nossa má tendência. Por isso que vai ser dito nos domínios da mediunidade, no capítulo Socorro Espiritual, acerca da nossa situação de endividados perante Jesus, empenhados a sua bondade infinita, à maneira de servos insolventes para com o Senhor. A selação do nosso lábio, para que não perguntemos de onde vem ou para onde vai, mas a sinceridade e o devotamento descerrador da alma para a ventura de seguir em paz. Por esse motivo que vai ser trago acerca da tentação, da provocação, da obsessão, que nos acompanha na nossa romagem aqui. E nesse sentido que vai ser trago sobre um fazendeiro desumano que desencarnara nos últimos dias do século XVIII, mas ainda conserva a mente estagnada na concha do próprio egoísmo. Em Psicofonia Sonambúlica, desse livro supracitado. Nada percebe, por enquanto, senão um quadro interior criado por ele mesmo, constando de escravo, dinheiro e lucro da antiga propriedade rural, em que enterrar o pensamento, convertendo-se hoje em vampiro inconsciente de alma reencarnada, que lhe fora querida no Brasil colonial. Com todo o respeito à fraternidade, ele nada mais fora do que desapiedado algoz do infortunado cativo que lhe caía sob o guante de ferro. Detentara vastíssimo latifúndio, possuía consigo larga região de servidor, que lhe conhecera de perto perversidade e tirania. Odiava o trabalhador que lhe fugia à garra. Quando conseguia arrebatá-lo ao quilombo, não somente algemava a tronco de martírio, mas queimava-lhe o olho, reduzindo a cegueira para escarmento da senzala. Alguns dos sábios quilombolas que resistiam à morte eram sentenciados, depois de cegos, a mandíbulas de cão bravio, de cuja sanha não conseguia escapar. Um semelhante sistema repressivo instala terror em derredor dos seus passos, granjeia então fama, riqueza. Contudo, soa a jornada inevitável do túmulo e, nessa fase nova, encontra desafeto a se levantar junto dele na feição de temível perseguidor. Muitas vítimas de alma branda lhe haviam desculpado a ofensa, mas outras não conseguiram a força. Para o perdão espontâneo,
convertendo-se em vingador do passado, ali acumular o espírito de aflitivo pavor. Emaranhado na teia usural, fazendo o ouro o único poder em que acreditava, nem de leve se sentia transportado de um modo de vida para outro, através da morte. Se acreditava num cárcere trevoso, atormentado por escravo, prisioneiro da própria vítima. Vive assim entre remorso e desesperação. Martirizado pela reminiscência da flagelação que decretava, em seus resquícios subsequentes, hipnotizado pelo algoz de agora, dos quais no pretérito fora verdugo, vê-se reduzido à extrema cegueira, por se lhe desequilibrar no corpo espiritual a faculdade visional. Então, o que no pretérito fora sua vítima, hoje era seu verdugo, a hipnotizá-lo, reduzindo a extrema cegueira pelo desequilíbrio nas faculdades da visão, do perispírito. Por isso se notava em seus olhos, embora móveis, quanto de um felino, estavam mortos, virados, vidrados. Então vai ser trago na luminosa auréola, contrastando com a vestimenta pestilencial do forasteiro, avassalando por incoercível temor. Nesse sentido que Aulus dá pressa em explicar. Acalme-se. O amigo dementado penetra o templo com a supervisão, consentimento do mentor da casa. Quanto aos fluidos deletérios, não precisamos temê-los. Recua instintivamente ante a luz espiritual, que os desintegra ou fustiga. Assim, cada médium possui um ambiente próprio. Cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de defesa e preservação. Nuvem infecciosa terrícola diariamente é extinta ou combatida por irradiação solar. E formação fluídica inquietante a todo momento é aniquilado, varrido do planeta pela energia superior do espírito. O raio luminoso da mente orientada para o bem incide sobre a construção do mal, a feição de descarga elétrica. E compreendendo-se que mais ajuda aquele que mais pode, nossa irmã Celina é a companheira ideal para o auxílio dessa hora. Porque enquanto o entendimento alongava, o infeliz fora situado junto da dona Celina. Então, foi colocado que ela, o melhor instrumento da casa, deveria acolher esse comunicante indesejável. Reparou-se-lhe a sua luminosa auréola, que contrastava com a pestilencial vestimenta do forasteiro, e o interrogante deixa-se avassalar por incoercível temor. Nesse sentido que Clementino não teve necessidade de socorrê-la, parecia afeito àquele gênero de tarefa. Ainda assim, o condutor do grupo amparou-a solícito. A nobre senhora fita o desesperado visitante, com manifesta simpatia, abre-lhe o braço. Auxilia-o a senhorar o veículo físico, então sombrio. Qual se for atraído por vigoroso imã, sofredor arroja-se sobre a organização física da médium, colando-se a ela instintivamente. Auxiliado pelo guardião que o trazia, senta-se com dificuldade, afigurando-se intensivamente ligado ao cérebro mediúnico.
Celina surge ao olho por abnegada mãezinha tal devoção afetiva para com o hóspede infortunado. Dela partia fio brilhante, envolvendo-o inteiramente, e o recém-chegado, em vista disso, não obstante senhor de si, demonstrava-se controlado criteriosamente. Semelhava-se a um peixe em furiosa reação entre o liame estreito de um recipiente que em vão procurava dilacerar. Projetava de si estilete trevoso que se fundia na luz com que Celina Almo rodeava, dedicada. Tentava gritar impropério, mas debalde. E, nesse sentido, a médium era um instrumento passivo no exterior, mas na profundeza do ser mostrava a qualidade moral positiva que lhe era inalienável conquista, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Eu sou José Maria, clamava o visitante, irritadíssimo, enfileirando nomes outros com evidente intuito de lançar importância sobre sua origem. Deitava reprimenda, amontoava reclamação, revoltava-se exasperado. Contudo percebi, diz André Luiz, que não usava a palavra símile que proferira junto de nós. Achava-se manietado, vencido, embora prosseguisse áspero, rude. Parecia tão completamente implantado na organização fisiológica da medianeira, tão natural e espontâneo, que foi trago alguns aspectos em que Aulus passa a esclarecer. Celina é sonâmbula perfeita. A psicofonia, em seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que o ocupa. A espontaneidade dela é tal na cessão do seu recurso, a entidade necessitada de socorro, carinho, que não tem qualquer dificuldade para desligar de maneira automática do campo sensório, perdendo provisoriamente o contato com o centro motor da vida cerebral. É uma posição medianímica de extrema passividade, por isso revela-se o comunicante mais seguro de si na exteriorização da própria personalidade. Isso não indica que Celina deve estar ausente ou responsável. Junto do corpo que lhe pertence, age na condição de uma generosa mãe auxiliando o sofredor, que por ela se exprime, qual se fora protegido frágil da sua bondade. Atrai a si, exerce um sacrifício voluntário que lhe é doce ao coração fraterno. José Maria, desditoso, desvairado, imensamente inferior a ela, não lhe pôde resistir. Permanece agressivo tanto quanto é, mas vê-se controlado em sua menor expressão, porque a mente superior subordina a que se licitou a retaguarda no domínio do espírito. É por essa razão que o hóspede experimenta com rigor o domínio afetuoso da missionária, que lhe dispensa amparo assistencial. Nesse sentido que trago aqui essa dominação afetuosa que o hóspede experimenta. Há ali ser dispensado amparo assistencial de Celina. Impelido a obedecer-lhe, recebe a energia mental constringente que o obriga a sustentar-se em atitude respeitosa, não obstante revoltado como se encontra no momento. Então mostra que até mesmo a doação de ajuda para outrem vai seguir a autoridade moral, porque a energia mental benéfica que estava sendo transmitida de Celina para ele
era constringente e impunha a ele sustentar-se em respeitosa atitude, mesmo revoltado, rebelionado. Este tirano rural começava a assimilar alguma recha de luz. Embora seja preciosa auxiliar, Dona Celina lembra da palavra que o visitante pronuncia por seu intermédio. Se quiser, poderá recordar com esforço. Mas na situação em que se reconhece, não vê qualquer vantagem em reter apontamento que houve. Indubitavelmente, pondera, observamos singular diferença entre as duas mestres que caíram em transe. Na psicofonia consciente, Dona Eugênia exercia um controle mais direto sobre o hóspede, que utilizava o recurso. Ao passo que Dona Celina, embora vigie o companheiro que se comunica, deixa-o mais livre, mais à vontade. Caso Dona Celina não fosse a trabalhadora hábil, capaz de intervir a tempo em qualquer circunstância menos agradável, seria de preferir a faculdade de Dona Eugênia? Sim. O sonambulismo puro, quando em mão desavisada, pode produzir belo fenômeno, mas é menos útil na construção espiritual do bem. A psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem mérito moral suficiente à própria defesa, pode levar à possessão sempre nociva, que por isso apenas se evidencia integral no obsesso que se rende à força vampirizante. Então vai ser trago aqui acerca de 2 tipos de psicofonia. A da Dona Eugênia, que é uma psicofonia consciente, que exercia um controle mais direto sobre o hóspede, que ele utilizava o recurso. Ao passo que Dona Celina, embora vigiasse o companheiro que se comunica, deixa-o mais livre, mais à vontade, mas por ser uma trabalhadora hábil, apta a intervir a qualquer momento numa circunstância menos agradável. Se o indivíduo não tem mérito moral à altura dessa envergadura, uma psicofonia consciente é preferido. Porque é esse sonambulismo puro, que essa psicofonia inconsciente, se em mão desavisada, mesmo produzindo belo fenômeno, é menos útil na construção espiritual do bem. Em sendo assim, um indivíduo, para trabalhar com a psicofonia inconsciente, precisa ter mérito moral suficiente para se defender do seu trabalho na obra do Senhor. Caso contrário, pode ser arrojado possessão, que é um grau superlativo de obsessão, que tem gradação. Começa com uma obsessão simples, desanda para uma subjugação corporal, e que também vai acontecer na mente, que por sua vez desemboca numa fascinação. Na subjugação, o indivíduo perde o controle da própria vontade. Na fascinação, perde o controle do próprio raciocínio, da própria inteligência, direção do seu pensamento. Então, se o indivíduo tem a psicofonia inconsciente, mas não faz usar isso para o bem, fermentando e pipocando mérito moral, resistência espiritual, força soberana, essa falta de ginástica do espírito pode levar esse psicofônico inconsciente à possessão nociva. Por isso, se evidencia integral no obsesso que se rende à força vampirizante. Em sendo assim, no estado de obsessão, o indivíduo se rendendo à força parasitária, vampirizante,
ele é arrojado para possessão. Então mostra que é um enfraquecimento que leva a um controle do obsessor sobre nós. A gente vai ficando mais vulnerável, mais indefeso, mais propenso à queda, visto que não estamos fazendo uso das armas espirituais para podermos continuar com a rédea de nós mesmos, retomá-la se a tivermos perdido. Nesse sentido que a médio fora do vaso físico, dominando psiquicamente a entidade que lhe é inferior. Se fosse o contrário, se tivesse uma entidade intelectualmente superior senhoreando mentalmente a médio, assim Celina seria naturalmente controlada. Se o comunicante fosse, nessa hipótese, uma inteligência degenerada, perversa, a fiscalização correria por conta do mentor da casa. Tratando-se de um mensageiro com elevado patrimônio de virtude e conhecimento, a média apassivar-se-ia com satisfação, porquanto lhe aproveitaria a vantagem da presença. Tal como um rio se beneficia com a chuva que cai do alto. Então aqui vai ser explicado sobre uma entidade intelectualmente superior senhorando mentalmente a médio, contrastando com uma entidade inferior que é dominado por ela. Então, é a questão da envergadura moral, porque o superior, ele tem domínio sobre o inferior. O espírito elevado, ele não se impõe, ele não nos obseda, mas ele impera sobre nós, porque o que vale é a altura moral, que é o que nos franqueia acesso a uma realidade menos pesada, mais leve, mais iluminada, aqui e em qualquer parte do universo. É a capacidade de amar, é o bem que realizamos, e é aquilo que fichamos em serviço de bons frutos até aqui. Em sendo assim, uma entidade moralmente superior a Celina, a controlaria. No caso de uma inteligência perversa degenerada, a fiscalização corre por conta do mentor da casa. Então, Celina, superior ao José Mário, ela o controlava. Mas, se fosse um mensageiro com patrimônio elevado de virtude e conhecimento, franquearia o apassivamento da médio, que com satisfação lhe aproveitaria a vantagem da presença, tal como o rio se beneficia com a chuva caindo do alto. Nesse sentido que Clementino solicita o concurso para remoção de José Maria, que é algo renovado, principiaria a aceitar o serviço da prece, chegando mesmo a atingir a felicidade de lacrimar. O orientador passa a contribuir na assistência ao visitante, que fora novamente entregue ao amigo paternal que o trouxeram, a fim de interná-lo em uma organização distante socorrista. Então, aqui, esse espírito José Maria é o que se manifestou pela Celina, e por ser moralmente inferior a ela, pelo seu cabedal espiritual, pela sua elevação, mesmo tendo uma psicofonia inconsciente, dominou a sua manifestação, pôde fazer o controle. Por isso ele mesmo
com uma revolta, uma raiva, não veio a expressar isso. Nesse sentido que nos é mostrado como essas situações, elas acabam que vão ter uma interferência na ajuda que nós logramos ofertar. Porque o indivíduo que está cuidando da sua incementação interna e do plantio nobre, ele agrega valor moral. E isso é que vai nos permitindo uma autoridade moral para lidar com a ação obsessora. Porque o indivíduo, ele pode ser obsedado como uma provação. Pode viver a obsessão como uma expiação. E é nesse sentido que, mesmo que o indivíduo ele experimente uma ação insistente de um espírito inferior que o assedia, e pode ter alguma ação provacional, à medida que ele resiste moralmente e nutre elementos nobres, ele vai se assenhoreando de si próprio e do obsessor, que não vê outra alternativa senão recuar. Porque quando o espírito inferior se aproxima de nós e encontra brecha para suas tentativas, e no caso eu desmorono e não me mantenho na defensiva, que não é ofender, mas é me proteger daquela ação obsessiva, isso vai plugando na minha tomada e eu acabo que serei solapada e esmagada. E acaba que o indivíduo na Terra, se ele não tiver uma vida de vigilância, oração, da observação eficaz, que aprende a cada momento, dentro de si, com o que acontece fora, essa perspicácia, acaba que o indivíduo ele fica esmagado pela pressão espiritual do mundo inferior que ele recebe, pelas dificuldades que ele possa viver em relacionamento, por aquilo que ele precisa realizar, porque até mesmo o físico, ele se ressente dessa luta espiritual. Às vezes a gente pode se pegar sem energia, sem ânimo, tendendo para o desânimo, para o temor, devido à ardueza da luta mesmo. É por esse motivo que o cultivo da espiritualidade, do pensamento nobre, do sentimento elevado, da conduta positiva, isso vai inclusive nos permitindo controlar o nosso físico para realizarmos o que precisamos. Senão, o nosso desânimo, a nossa inércia, a nossa preguiça toma lugar e termina por nos vencer. Então, vai ser trago num outro recorte desse mesmo livro, que é o capítulo que fala sobre a possessão, que na aflitiva situação achava-se Pedro na região inferior, antes da presente encarnação, que lhe constituía uma bênção. Ele e o adversário por muitos anos rolaram nas zonas purgatoriais em franco duelo. Presentemente melhorou. Qual ocorre em só e processos semelhantes, o reencontro entre eles é agora mais espaçado, dando aso ao fenômeno que observamos.
em razão de o rapaz ainda trazer o corpo perispirítico provisoriamente lesado em importantes centros. Então, aqui mostra que o rolo na região da purgatoriedade, isso leva a lesões perispiríticas. Em sendo assim, o Pedro, ele tive na epilepsia essa condição de um transe mediúnico de baixo teor. Ao verificar a associação de duas mentes equilibradas, a se prender à teia do recíproco ódio. Por isso que um encarnado e um desencarnado jungidos um ao outro, não obstante a dolorosa condição de sofrimento em que se caracterizam, que foi considerado como esse ataque epiléptico numa expressão do que estava acontecendo, mas que sim era um transe mediúnico de baixo teor, onde a associação de duas mentes desarmonizadas se colavam uma a outra pela teia do ódio recíproco. Porque o rancor, o ódio, nos cola ao odiado, enquanto que o perdão liberta da algema. Então, quando o indivíduo ele opta pelo sentimento de ressentimento, de vindita, de ódio, ele se aproxima do odiado e acaba que se junge. E se o odiado ele não tem espaço para o desamor, pelo cultivo nobre que se realiza, aquele que endereça petardo odioso na direção do outro se conecta com mentes mais perversas, mais fixadas no desforço e que vão locupletar com a situação dele e usá-lo em desforços. Nesse sentido que, por muitos anos, os dois haviam feito essa rolação na zona purgatorial num duelo franco. Mas quando eles se encontravam, dava aso ao fenômeno da epilepsia, porque o perispírito de Pedro estava lesado em centros importantes. Então, percebendo a dificuldade para atingir o obsessor com a palavra falada, Dona Celina, com o auxílio do orientador, formula vibrante prece, implorando a compaixão divina para os infortunados companheiros que ali se digladiavam inutilmente. As frases da venerável amiga libertavam jatos de luminescente força lhe saltar da mão e a envolver em sensação de alívio os integrantes do conflito. O perseguidor, qual se houvesse aspirado alguma substância anestesiante, se desprende automaticamente da vítima, que enfim repousa num sono reparador e profundo. Socorristas e guardas conduziam o obsessor semi-adormecido a um local de emergência. Enquanto Dona Celina ministrava um pouco de água fluidificada à genitora do enfermo, assustadiça e chorosa, foi explicado que, apesar da carga doentia que suporta na atualidade, Pedro, ele poderia ser aceito na categoria de um médium, pela passividade com que reflete o inimigo desencarnado. Contudo, precisamos considerar que antes de ser um médium, na acepção comum do termo, é um espírito endividado, a redimir-se. Então, é feita a interpelação, mas ele poderá cogitar do próprio desenvolvimento psíquico? Desenvolver em boa sinonímia quer dizer retirar do invólucro,
fazer produzir, progredir. Assim compreendendo, é razoável que Pedro, antes de tudo, desenvolva pessoais recursos no próprio reajuste. Não se constrói parede sólida em base insegura. Portanto, necessita curar-se. E que é a terceira etapa da expiação bem vivida. Começa com arrependimento, resgate. A cura é a complementação eficaz que advém de viver a expiação, toda a sua crueza, com resiliência, acolhendo, conformando com aquela experiência. Então a gente vai se tornando melhor enquanto vive aquilo, por isso a gente vai se curando. Porque enquanto nós estamos vivendo expiação, a gente vai curando a gente mesmo, com a maneira como a gente acolhe e vive aquilo. É nesse sentido que vão sendo desfeitas as manchas conscienciais que originou aquela situação, porque a maneira como eu lido com o que me acontece é que diz do que estou me tornando. Não é o que eu sou, onde eu estou, o que eu estou vivendo, o que aconteceu, é o que eu faço com isso. Nesse sentido, se eu consigo acolher e fazer uma pacificação, uma harmonização com o meu processo árduo, expiatório, eu estou me transformando numa pessoa melhor com aquela experiência. E por isso que a gente vai se curando. É nesse sentido que ele vai trazer que a base precisa estar segura, para que haja a construção de parede sólida. Nesse sentido que a pergunta se resultaria infrutífera sua frequência àquela casa espírita, de modo algum. Aqui Pedro recolherá força para refazer-se como a planta raquítica encontra estímulo para sua restauração, no adubo que lhe oferecem. Dia a dia, o contato de amigo orientado pelo Evangelho, o desafeto e ele incorporarão abençoados valores e matéria de serviço, compreensão, modificando gradativamente o campo de elaboração da força mental. Então sobrevirão ao aperfeiçoamento de individualidade, a fim de que a fonte mediúnica mais tarde surja tão cristalina quanto desejamos. Renovador e salutar pensamento assimilado pela dupla de sofredor em foco expressa melhoria e recuperação para ambos. Então, esse pensamento salutar que renova, assimilados por ambos, sofredores em foco, a expressar recuperação e melhoria para ambos, porque na imantação recíproca em que se veem, as ideias de um reagem sobre o outro, determinando radicais alterações. Nesse sentido, examinando a questão complexa, ele pondera: aparelho mediúnico valioso naturalmente não se improvisa. Como toda edificação preciosa, reclama sacrifício, coragem, esforço, tempo. E sem amor, devotamento, não é possível criar grupo, instrumento louvável na tarefa intercambial. Nesse sentido que, para que seja feita a edificação preciosa da circuitaria mediúnica, não há improvisação. Reclama o esforço, o sacrifício espontâneo, a coragem, a intrepidez, a paciência, o tempo, que impera amor, devotamento, para que seja possível criar um instrumento louvável na tarefa de intercâmbio. Aulus continua: nosso amigo está preso a significativo montante de débito com pregresso. Ninguém pode avançar livremente para o amanhã
sem solver o compromisso de ontem. Por esse motivo, ele traz consigo aflitiva mediunidade de provação. É da lei que ninguém se emancipe sem pagar o que deva. Por isso, a rigor, deve ser encarado como enfermo, requisitando tratamento, carinho. Em seguida, recolhendo dado informativo para completar a lição, toca a fronte de Pedro, ausculta demoradamente. A luta vem de muito longe. Não dispomos de tempo para incursão no passado, mas reconhecemos o verdugo de hoje como vítima de ontem. Na derradeira metade do século findo, Pedro era um médico que abusava da missão de curar. A análise mental particularizada identifica-o em numerosa aventura menos digna. Perseguidor que presentemente lhe domina energia era-lhe irmão consanguíneo, cuja esposa, nosso doente amigo de agora, procurara seduzir. Para isso, insinuara-se de forma diversa, além de prejudicar o irmão em todo o seu interesse socioeconômico, até incliná-lo à internação no hospício, onde estaciona por muitos anos, inútil, apavalhado, à espera da morte. Desencarnado, encontrando na posse da mulher, desvara-se no ódio que passara a nutrir-se. Martela-lhes então a existência, aguarda-os além-túmulo, onde os três se reúnem em angustioso processo regenerativo, onde vai acontecer no aperfeiçoamento de individualidade, para que isso possa ir sendo sanado. A companheira menos culpada fora a primeira a retornar ao mundo, onde mais tarde recebe o médico delinquente no braço maternal, como seu próprio filho, purificando o amor de sua alma. O atraiçoado irmão de outro tempo, todavia, ainda não encontrou força para modificar-se. Continua vampirizando, obstinado no ódio, a que se render impensadamente. Em sendo assim, é essa recrutação da força, teimosia heróica, que leva o indivíduo a conseguir dar o perdão e liberar da situação quanto antes, que o irmão atraiçoado de outro tempo ainda não logrou. Penetramos forçosamente no inferno que criamos para o outro, a fim de experimentarmos por nossa vez o fogo com que afligiramos o próximo. Ninguém ilude a justiça. A reparação pode ser transferida no tempo, mas é sempre fatal. A terrível situação do enfermo, triste, fatigado, infundia espanto. O acaso não consta do desígnio superior. Não nos aproximamos uns dos outros sem razão. Pedro possui aqui ligação afetiva do pretérito com o dever de auxiliá-lo. Se não pode ser o elemento valioso ao conjunto de imediato, pode e precisa receber o concurso fraterno, imprescindível ao seu justo erguimento. Na pergunta se ele se curaria em tempo breve, a resposta, quem sabe, e no grave entono de quem pesa a substância da própria palavra, prossegue. Depende muito dele e da vítima, com quem se encontra endividado. Assimilação de princípio mental renovador determina mais alta visão da existência, da vida. Todo o drama obscuro da obsessão decorre da mente enfermiça. Aplicando-se devotadamente a nova obrigação de que será investido, caso persevere no campo da nossa consoladora doutrina, sem dúvida abreviará o tempo de expiação a que se acha sujeito, vez que, convertendo-se ao bem, modificará o tônus mental do adversário, que se verá arrastado à própria renovação pelo seu testemunho de compreensão, renúncia, humildade, fé. Ainda assim, depois de se extinguir os acessos de possessão, Pedro sofrerá o reflexo do desequilíbrio em que se envolvera,
a se exprimir no fenômeno mais leve da epilepsia secundária, que emergirá por algum tempo ante a simples recordação mais forte da luta que vem atravessando, até o integral reajuste do corpo perispirítico. Isso é trabalho de longa duração? Inquire Hilário, algo aflito. Interlocutor, estampando significativa expressão fisionômica, pondera. Quem poderá penetrar a consciência alheia? Com o esforço da vontade é possível apressar a solução de muitos enigmas, reduzir muita dor. Porém, o assunto é de fórum íntimo. Entretanto, estejamos convencidos de que as sementes de luz jamais se perdem. Os médios que hoje se enlaçam à prova tremenda, se persistir na plantação de melhor destino, transformar-se-á em valioso trabalhador no porvir, a que todos aguardem reencarnação abençoada de progresso e engrandecimento. E, perante admiração, remata. O problema é de aprender sem desanimar, servir ao bem sem esmorecimento. Quer uma holocaustação energética na exaltação do bem. O indivíduo, ao receber alguma luz, desvela para não perder. Intensifica, lavando o pensamento na fonte diária do Cristo, corrigindo nosso sentimento. Então, vai ser trago essa situação em que eles estavam emaranhados e que precisaria dessa construção, porque Pedro estava na possessão completa ou epilepsia essencial. Sem recurso de ligação com o cérebro carnal, toda a célula do córtex sofrendo um bombardeio de emissão magnética de natureza tóxica. Centro motor desorganizado, todo o cerebelo empastado de fluido deletério, via do equilíbrio completamente perturbada, sem controle para governar-se, nem memória comum para marcar a inquietante ocorrência de que protagoniza. Isso acontece no setor da forma de matéria densa, porque o espírito está arquivando toda a particularidade da situação em que se encontra, de modo a enriquecer o patrimônio da experiência própria. E vai ser trago que existia no atendimento de Dona Celina ao afagar o doente da gravidade do mal, por ela pressentida, registrando a presença do visitante infeliz, permanecendo alerta de modo a manter-se valorosa, condição de auxiliar. Cautelosa para não se apassivar, a fim de seguir por si própria todo o trâmite do socorro. E nesse sentido que tenta estabelecer o entendimento com um verdugo bonosamente, mesmo em vão. Então, era feito pelo irmão desencarnado que estava obsedando severamente Pedro e que houvera o arredado para a possessão completa, se expressando nessa epilepsia essencial, que vingar-se-ia, faria justiça com a própria mão. Injuriosa repreensão apagava-se na sombra, porquanto não conseguia exteriorizar-se pela corda vocal da vítima a contorcer-se. Pronunciando dura palavra que somente nós outros conseguimos assinalar, vez que toda a função sensorial de Pedro se mostrava em deplorável inibição, inapto de qualquer domínio sobre si mesmo.
O insensível perseguidor se entranhara no corpo da vítima. Pedro e o obsessor que o jugulava estavam fundidos um no outro. Eram dois contendores engalfinhados em feroz luta. Nesse sentido que o doente trazia essa transfiguração, indefinível palidez, músculo jazia tetanizado, cabeça exibindo dente cerrado, flexido para trás, braço assemelhava 2 galhos de arvoredo quando retorcido pela tempestade bravia. Então, vai mostrar essa situação de mansuetude e paciência com o nosso processo. Paciência não é conformismo, é reconhecer a dificuldade existente, disposição de afastá-la sem atitude extremista, nem deserção da esfera de luta, nem choro profundo na hora de sofrimento. Seja como seja, provação em trave, a paciência descobre um sistema de removê-lo. Organizamos o santuário interior, o iluminamos, a fim de que a treva não nos domine. Nesse sentido que isso vai nos trazer essa urgência de estarmos atentos para o nosso dever de organizarmos a casa interior e de nos curarmos, de nos equilibrarmos na corda bamba da existência, que é esse aporte moral que vai se envergando pelo sangue, pelo suor, pelo esforço, no bem. E nesse sentido que vai nos trazer sobre a faculdade medianímica e cooperação no mundo espiritual, a surgir por toda parte. Onde há pensamento, há corrente mental, e onde há corrente mental existe associação. Toda associação é influenciação e interdependência recíproca. Daí a necessidade que temos de vida nobre para atrairmos pensamento que nos enobreça. Trabalho digno, compreensão fraterna, bondade, serviço ao outro, respeito à natureza, oração, são mais puros recursos assimiladores de princípio superior da vida. Porque damos e recebemos em espírito, no plano da ideia, segundo leis universais, que não conseguiremos iludir. E por esse motivo que é uma condição que pede essa rompição do ciclo inferior e doloroso pelos golpes do amor. Processo regenerativo que assimila valor, compreensão, serviço, modifica o campo de elaboração da força psíquica. Perfeiçoa nossa individualidade, a fonte mediúnica cristaliza, onde vai sendo rompida imantação recíproca, porque renovador, salutar e pacificador pensamento assimilado expressa melhoria e recuperação para os envolvidos e afasta dessas colas recíprocas em que a ideia de um reage violentamente sobre o outro, determinando alteração radical. Por esse motivo que, mesmo na amargurosa dificuldade, no romance doloroso, com nossa estrada repleta de provação, desventura, continência, é imperioso reconhecermos o padecer e o ascetismo como bela ensancha que a magnanimidade divina nos concede para avançarmos espiritualmente. Compreendido, humilhado, faça mistério, reconheçamos todos os benefícios emanantes das dores que regeneram e purificam, trabalhando para que, de fato, representemos o exemplo da abnegação, do desinteresse moral, material,
reconquistando a felicidade perdida, avançando no testemunho puro, nobre. Isso vai traduzir o avanço no caminho redentor, nos submetendo ao imperativo do dever, na teimosia em semear um destino melhor. Por isso que essa é a proposta a se nos apresentar, e que vai dizer sobre a estupidez da vaidade, a loucura do orgulho, e que ao conseguirmos substituir isso pela caridade, pela humildade que Jesus nos preceituara, é que desaparecerão os preconceitos monstruosos que governam ainda os terrícolas, para cujos as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal, prescrever o bem. Preciso é que o princípio do bem e o horror ao mal esteja no coração, no imal do indivíduo.